Olá, alunos do terceiro ano E. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, estamos aí na terceira semana, onde vamos falar hoje principalmente sobre a Revolução Russa, ou seja, nós vamos inaugurar um assunto novo. Concluímos a Primeira Guerra Mundial e a partir de hoje nós vamos tratar sobre a Revolução Russa, certo? Quando eu inicio um tema, eu sempre gosto de explicar especificamente o tema, né? Quando a gente fala de Revolução Russa, a primeira coisa que vocês têm que entender é o que é uma revolução, né? Quando a gente fala de revolução, geralmente vem guerra, né, na nossa mente, vem revoltas, né, que também faz parte do processo revolucionário. No entanto, a revolução em si é todo um processo que traz grandes mudanças, né, na sociedade. Então, quando há uma ruptura, quando há uma mudança brusca na sociedade, aí a gente fala que houve uma revolução, certo? E as revoluções que acompanham a história não foram poucas, né? Se a gente for tomar como exemplo, aí a gente pega os assuntos aí do segundo ano, por exemplo, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Revoluções Inglesas. Aqui no terceiro ano, Revolução Russa, né? E é isso que a gente vai tratar. Revolução Russa, obviamente, ela ocorreu na Rússia. E quando a gente fala de Rússia, é preciso que vocês entendam primeiro, a Rússia é o maior país do mundo, né? Dentre os 5, Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. A Rússia é tão grande que ela engloba, hoje ela faz parte de 2 continentes, né? Parte fica na Ásia, parte fica na Europa. E era assim quando eclodiu a Revolução, né? Observe que desde lá no século XIX, ainda lá no século XIX, a Rússia tinha um imenso território, povoado de pessoas de diversos lugares, né? Não só especificamente natos lá da Rússia, que sofriam demais, né? Eles sofriam muitos limites lá na Rússia. Por quê? Porque a Rússia, ela era governada, ela era chefiada por um czar. E esse czar, os poderes dele eram ilimitados. Por quê? O que era que se justificava essa ilimitação do poder dos czares russos? Dizia-se que isso ocorria porque eles eram enviados por Deus, eles eram representantes de Deus, né? Então eles usavam muito da religião para justificar o poder extremo que o czar tinha. Então ele mandava em tudo, os poderes dele eram ilimitados. Hoje a gente não pode dizer, por exemplo, que num país democrático um presidente pode fazer o que quiser. Não pode, porque ele está subjugado, ele está submetido à legislação. Ele está subjugado, ele está submetido, vamos tomar como exemplo o nosso país, o Brasil, ao Congresso Nacional. Então existem freios, existem limites. Então, podemos dizer que um presidente de uma república democrática tudo pode? Não, não pode. Os poderes dele são limitados. Mas os czares russos, os poderes eram ilimitados. Se a gente fosse fazer uma comparação, por exemplo, um czar russo com hoje um presidente da república. Um presidente pode dizer assim, olha, eu vou botar um deputado federal tal, é o deputado federal tal que vai ser deputado federal? Não, porque esse poder, a Constituição ela é bem clara, né? Quando ela fala do sufrágio, ela diz que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes legais. Ou seja, fulano está lá, senador fulano está lá, mas ninguém não vai
vale nada e fez isso, fez isso, fez aquilo. Mas quem foi que colocou ele lá? O povo, a maioria dos votos. Os czares russos, não, eles perpetuavam no poder. Havia dinastias, um morria, o outro assumia da mesma família. A dinastia dos Romanov, por exemplo, ficaram mais de 3 séculos também no poder. Então os czares tinham poderes ilimitados. É como se disser, olha, hoje quem vai ser senador vai ser fulano, quem vai ser deputado federal vai ser cicrano. Eles apontavam, eles que indicavam. Obviamente naquela época não era esse sistema, estou aqui só exemplificando com os nossos dias atuais. Pois bem, então veja só, outra coisa, na dica de nada de se falar de liberdade de expressão, hoje que é assegurado no artigo 5º da nossa Constituição, mas naquela época não se falava de liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade disso, liberdade daquilo, não. Censura absoluta. Quem mandava era o czar, só podia publicar aquilo que fosse autorizado por ele. Ah, eu posso criticar? De jeito nenhum. Não pode, não podia, não havia essa liberdade. Porque havia uma monarquia. A caracterização da Rússia czarista era de monarquia absolutista. Como assim, professora? Monarquia é mono, né, de uma só pessoa, governo que passa de pai para filho. O pai morreu, o filho assume, e assim sucessivamente. Absolutista, porque os poderes são absolutos. Ele concentrava todos os poderes em suas mãos, perdão. A regra era, manda quem pode e obedece quem tem juízo, resumindo, né? Então, quem mandava era o que quiser, acabou-se. Com tudo isso, observe o nascimento da Revolução, viu? Diante de tudo isso, mesmo assim a Rússia se desenvolveu bastante. E olhe que 80% da população vivia no campo, vivia na roça, vivia no meio rural, né? Mais ou menos essa mesma quantidade era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Então era muito mais fácil de poder manipular. Mas a vida dos camponeses russos, pessoal dessa época, era terrível. Se vocês pesquisarem com relação, e aí podem até questionar, pedir ajuda, né, ao professor de geografia de vocês, o clima na Rússia, veja que a Rússia já fica no extremo norte, né, do globo terrestre. Então é um clima extremamente frio. E os camponeses, eles eram tão pobres, isso é microhistória já, viu gente? Já está entrando na microhistória. Eles eram tão pobres a ponto de não ter uma bota, um agasalho correto, né, para ir trabalhar num clima extremamente frio. E muitas vezes eles pegavam cascas de talhos de troncos de árvores e colocavam como sola de sapato. E ali amarravam com folhas para poder ir trabalhar, né? Então, e por que, professora, eram tão assim miseráveis? Porque eles eram obrigados a pagar impostos altíssimos. Olha aí o nascimento da Revolução. O povo estava satisfeito? Havia satisfação? E imaginem vocês que com tudo isso, eu sou pobre de marredecido, trabalho de me acabar e tenho que pagar altíssimos impostos ao governo. E a Rússia estava incluída na Primeira Guerra Mundial. Olha que bonito. Um país que estava massacrando sua população se emerge, entra na Primeira Guerra Mundial. Então, tudo isso começa aí, a ebulição do sentimento de revolta da população russa. Mas, pessoal, com tudo isso, a Rússia, ela começa aí a se modernizar, né? Ela começa a se industrializar, principalmente no governo de Nicolau II. A gente vai falar muito sobre essa criaturazinha, viu? Czar Nicolau II. Nicolau II, no governo dele, a indústria russa, né, cresce muito, o capitalismo russo, né? Veja, quando se fala em Rússia, se atrela logo ao socialismo, mas nesse momento era o capitalismo. Começa a ferver lá na Rússia, né? Então, capitalismo, indústria.
Por que essas indústrias crescem tanto, professora, com tanta miséria que a senhora está dizendo? Porque eles tinham duas coisas, eles tinham matéria-prima e eles tinham mão de obra barata. Porque quem estava passando fome, o camponês, estava lá se acabando no campo, praticamente mal arrumando o que comer, né? E vê a oportunidade de trabalhar em uma fábrica, ainda que ganhando pouquíssimo, muito, vamos dizer, eles ganhavam péssimo, né? Mas era trocar o ruim pelo pior. Então eles tinham mão de obra farta, ofertada, não tinha legislação trabalhista para assegurar direito nenhum, né, de trabalhador. E aí surgem os operários da fábrica, olha o movimento começando. E esses operários, e as condições de vida, professora? As condições de trabalho desses operários hoje, está todo mundo aí assegurado, né, pela CLT, mas naquela época, minha gente, de jeito nenhum, não havia nenhum direito dos trabalhadores, né, ainda que fossem operários, que a gente chama de proletariado, né? Depois eu vou explicar para vocês isso. Mas as condições de trabalho eram péssimas, os ambientes eram mal iluminados, não tinham, vamos dizer, não digo nem mal iluminados, mal arejados. Eles trabalhavam cerca de 12 a 14 horas por dia, moravam muito mal, comiam mal, ganhavam mal. Então, resumindo, era isso, certo? Então, aí a gente começa a ter basicamente as bases de um movimento, né, que é o movimento socialista. Né? Aí vem o socialismo. Mas esse assunto eu vou tratar com vocês na aula que vem, certo? Nossa próxima aula a gente vai falar sobre o socialismo. Espero que tenham gostado. Vou estar lá no WhatsApp para responder as possíveis dúvidas.